Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Miss Cosafave e estou aqui hoje para apresentar mais um episódio de A Vida nos Estados Unidos. Então agora eu vou dizer para vocês algumas dicas que você que está pensando em vir para os Estados Unidos ou você que está aqui há pouco tempo deveria saber. Fica de olho. Dica número 1: orçamento. Quando a gente vai mudar de uma cidade para outra, claro que a gente tem que vir preparado. Uma das coisas muito importantes que você tem que adicionar no seu orçamento quando você pensa em vir para cá é ter um meio de transporte. Aqui nos Estados Unidos, nas grandes cidades, geralmente você precisa se locomover com um carro. O transporte público nem sempre é o mais adequado, o mais eficiente. Em cidades como Los Angeles, por exemplo, onde a gente está fazendo esse vídeo, o trânsito pode ser complicado. Então, um carro é essencial. Agora, um carro aqui é um pouquinho diferente de um carro no Brasil, porque no Brasil é muito caro. Mas aqui nos Estados Unidos, você pode comprar um carro com até $1.500. É isso. E esse carro, claro, vai ser um pouquinho mais antigo, mas vai te levar do ponto A para o ponto B. Precisa pensar que você precisa pagar aluguel, você precisa comer, você precisa vestir, e você tem os gastos normais que você vai ter na sua rotina, no seu dia a dia. Então venha pra cá com um pezinho de meia antes de qualquer coisa, para que você fique tranquilo e consiga transicionar para até no momento que você vai ter um trabalho e vai conseguir pagar suas contas com esse trabalho. Dica número 2. Uma coisa que é muito diferente aqui do que é no Brasil é que aqui nada se compra parcelado. Tudo é à vista. A não ser que você esteja falando de casa, carro, coisas que são realmente muito caras. E para que você consiga fazer isso no futuro, você vai precisar ter um crédito aprovado. Mas você tem que comprar tudo quando você chega aqui à vista. Então tenha em mente que parcelado aqui não rola. Claro, tem suas exceções. Dica número 3. Uma coisa muito importante é se familiarizar com a cultura dos americanos quando você está aqui. Então, por um exemplo, no Brasil, se você está em São Paulo, no Rio, a gente tem o costume de cumprimentar as pessoas como? A gente vai lá, dá 2 beijinhos, 3 beijinhos no rosto, o que é totalmente normal fazer isso mesmo com pessoas que você não conheça. Aqui nos Estados Unidos já é um pouquinho diferente. Se você fizer isso com um americano, provavelmente ele vai parar e vai freeze, vai virar uma estátua, porque ele não vai entender o porquê você está fazendo isso. Então é importante que você saiba, na maioria das vezes, é só um aperto de mão e tá tudo certo. Com exceções, é lógico, se for uma pessoa que você tem mais intimidade, que você já encontrou muitas vezes. Então o que eu diria para fazer? Sempre veja qual é a ação da pessoa. Se a pessoa vem te dar um abraço, tá, tudo bem, dá um abraço. Mas se a pessoa é um pouquinho mais reticente, vamos respeitar, dá um aperto de mão que tá tudo certo. Outro exemplo é a cultura de roommates. Aqui nos Estados Unidos é muito comum que 2 pessoas dividam a mesma casa para baratear os custos. Mas no caso, se você é um roommate brasileiro e tem um roommate americano e vocês não estão familiares um com a cultura do outro, isso pode causar muitos conflitos. Então, tente ficar atento. Como é que as pessoas se comportam aqui, como é que é o dia a dia, o que eles fazem, o que eles não fazem diferente. Dica número 4, e muito importante aqui. Aqui nós precisamos seguir as regras, seguir as leis. Follow the rules. Porque isso é muito importante se você pensa em aplicar para um green card no futuro, se você pensa em ter a cidadania americana e ficar aqui por muitos e muitos anos. Como, por exemplo, lá no Brasil, a gente gosta muito de festa e a gente gosta muito de beber e é sensacional. Mas, se você dirige e está bêbado aqui nos Estados Unidos e a polícia te pega, você vai ter um ticket salgado para pagar e vão ser anos que você pode sim ter problema com a lei, como o seguro do seu carro vai aumentar, como você vai ter que fazer aulas aqui com o governo, e eles são muito, muito exigentes. Eles não passam pano não, gente. Então tem sim que ficar de olho nisso e tem que seguir as regras, porque aí no futuro você não tem problema nenhum. Dica número 5, e a mais importante para mim. Quando você chegar nos Estados Unidos, não se isole. Tenha os seus amigos brasileiros, o que é muito fácil a gente se conectar com brasileiro, a gente quer se sentir em casa, a gente fala a mesma língua, o que é normal.
mas tenha também tempo para conhecer, sair e socializar com seus amigos americanos. Por quê? Porque é muito importante que a gente aprenda o inglês. E claro, quando a gente chega aqui a gente fica tímido, todo mundo passa por isso, não quer falar, tem medo de falar errado, tem medo de pronunciar as palavras erradas, o que é totalmente normal. Mas você precisa sim se desafiar e vencer esses medos e começar a falar o inglês. Os americanos são super abertos, principalmente em cidades grandes como Los Angeles, Nova York, e eles vão te ajudar, é só você pedir. Né, meninas? Porque pra vocês, quem sabe, arrumar um date aqui, arrumar um namoradinho americano que vai te ensinar tudo que você precisa saber? Quem sabe? Então é isso, pessoal. Nossas 5 dicas por hoje acabaram, mas se você tem sugestões, comentários, dicas, qualquer coisa, ó, comenta aqui com a gente. E espero te ver na próxima vez. Bye!